Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Leão, o Jogador. E nesse vídeo que eu gostaria de falar com vocês sobre a Sony mais uma vez. A Sony que agora tem um novo capítulo em sua, parece, inesgotável saga de erros e erros vergonhosos e que agora, me desculpem o trocadilho, parece se aproximar cada vez mais de uma maratona. Então vocês já sabem como é que é, deixem aquele like, se inscreva no canal e vamos comigo. Pois bem pessoal, sem perder muito tempo, vamos logo ao assunto do vídeo. A Sony, por incrível que pareça, continua na sua sequência incrível de erros e mais erros e teimosia e de bater em ponto de faca, né, dar murro em ponto de faca. É impressionante como isso vem acontecendo. Ela consegue cada vez mais irritar a sua fanbase com decisões esdrúxulas. E essa do Marathon é mais uma de uma grande lista. Marathon é um jogo que surgiu originalmente em 1994, né? A Band ela cria esse jogo em 1994 para Macintosh e é um jogo que vende muito bem na época, consegue mais de 100 mil vendas, inclusive fazendo com que unidades esgotassem rapidamente das lojas, fazendo com que tivesse um segundo jogo em 1995 saindo para o Macintosh com um port em 96 para o Windows. O jogo continua vendendo bem, vende também mais de 100 mil unidades, porém na sua versão de Windows é completamente bugado, fazendo arquivos do computador de quem o instalasse sumirem do nada, levando a uma grande dor de cabeça para a Band, que procura a Microsoft e, mais ou menos nessa época ou não, acaba sendo também incorporada pela Microsoft para desenvolver, entre outras coisas que não vieram à luz do dia, mas desenvolve, esse sim vindo à luz do dia, o Halo, que hoje é a principal franquia da Microsoft no mundo dos jogos, sendo desenvolvida por uma equipe da Microsoft desde o começo, pois hoje provavelmente Call of Duty, sendo uma franquia da Activision, mas que pertence agora à Microsoft, tomou esse lugar de principal nome debaixo do guarda-chuva deles. Porém, eles conseguem fazer Halo, ficam na Microsoft até 2007, quando eles vão embora. E no acordo de ida, eles abrem mão de Halo, a IP fica com a Microsoft e eles conseguem um acordo em 2010 com a Activision. Em 2014, fruto desse acordo, vem Destiny que é um grande sucesso, assim como Halo, e faz os jogadores esperarem, e que leva a sua sequência em 2018, Destiny 2, porém esse, infelizmente, sem fazer o mesmo número do primeiro, perdendo jogadores conforme o tempo, levando a empresa mais uma vez a uma situação muito difícil, até que ela é vendida, ela é adquirida pela Sony pela bagatela de 3,7 bilhões de dólares, num preço que valeria muito mais no momento de alta lá em 2010, em 2014, com o primeiro Destiny, ao invés do momento de 2022. E nesse momento de 2022, pós-compra, eles resolvem trazer de volta Marathon. Porém, o jogo que deu muito certo em 1994, em 95 e 96, apesar do bug, não consegue trazer a mesma maré, pois a alma do estúdio já não era mais a mesma. Muitos funcionários são demitidos em 2024. O líder do estúdio, senhor Pete Parsons, é um cidadão digno de Hermes e Renato, um grande sem noção que
logo após as demissões da empresa, resolve mostrar toda a sua coleção de carros, uma coleção que de fato é maravilhosa, mas convenhamos, com um timing de postagem péssimo. E o jogo ainda conta agora com uma denúncia de plágio, pois a conta no X da criadora Anti-Real cita que em trabalhos dela feitos em 2017, trabalhos dela feitos em 2017 foram encontrados em Marathon de uma maneira muito igual, de um jeito que a empresa praticamente não quis nem dizer que era um plágio, que estava lá copiando. Não fizeram nem questão de esconder. Hoje, depois dessa denúncia, que foi no dia 15 de maio, a Band, pela sua conta de Marathon, vem a público dizer até que esse é um erro, que eles estavam investigando. Depois falam que foi de um ex-funcionário da equipe que fez isso lá em 2020 e que eles não tinham noção, que não sabiam de nada, e tentando, né, colocar para debaixo do tapete de uma maneira muito vergonhosa. Mostra que a empresa perde cada vez mais a noção dos erros, né? A noção do que levou ela um dia a ser a grande empresa que foi. E isso traz para um momento assim de outros grandes erros que a Sony vem cometendo recentemente. Ano passado, eu não preciso falar nem muito assim, porque todos sabem da grande tragédia que foi Concorde, um jogo que custou 400 milhões de dólares em desenvolvimento e que não durou 2 semanas. O jogo caiu com uma rapidez incrível, digno de The Flash. Além disso, ainda tem o jogo Fair Games, desenvolvido pela Raven Studios, que foi um estúdio criado por Jade Raymond, grande nome do mercado dos jogos, mas que após uma recepção morna ou negativa no seu beta fechado, pediu a conta do seu próprio estúdio e saiu, deixando o estúdio sem direção nenhuma. Normalmente no navio o capitão é o último a abandonar o navio, mas enquanto o navio ainda está no meio do oceano e o capitão é o primeiro a pular fora, fica uma situação meio difícil de compreender, certo? Para onde esse navio vai. E ainda, inclusive agora com esse jogo podendo ser adiado para 2026, pois sem liderança como é que vão saber, né, o que fazer, ainda mais após um beta que não trouxe bons resultados, um bom feedback. E ainda agora, mais recentemente, no dia de ontem, o anúncio do fim do PlayStation Stars, o programa rival do Rewards, que fazia muitos jogadores poderem economizar para comprar seus jogos em troca de algumas tarefas básicas ali dentro do sistema do PlayStation, tanto do PlayStation 4 como do PlayStation 5, né? Embora o projeto já tenha começado dentro da geração do PS5. Então a Sony mostra cada vez mais erros e mais erros. O Marathon, que me leva até a fazer a piadinha, o trocadinho infame, ele é um jogo que teve um desenvolvimento aí até agora razoável. O seu beta fechado, embora muitos queiram colocar nele a peça de Concorde 2.0, ele vem com números melhores do que o Concorde,
embora convenhamos, não seja das tarefas mais difíceis. Deve vender razoavelmente, mas o jogo é esperado internamente pelos diretores sem noção da Sony para ficar no mínimo entre os 5 jogos principais do ano para ser um sucesso. E convenhamos, nem que sobrassem apenas outros 4 jogos no ano, esse jogo seria o 5º. Então é uma tarefa inglória, é uma derrota já que todo mundo sabe que vai acontecer. E esse jogo, mesmo com números então mornos, já vem com uma tarefa praticamente impossível de conseguir conquistar jogadores, ainda mais quando vem com uma liderança ruim da Band, com inúmeras denúncias de desenvolvedores e ex-desenvolvedores falando que o estúdio está movido pela ganância, com um teto altíssimo que eles querem atingir, e isso mostra o quanto que eles estão desconectados da realidade para poder fazer tantas besteiras uma atrás da outra. E para finalizar, a Sony ainda resolveu ter mais um estúdio, né, nesse estilo de jogos por serviço agora em 2025, mesmo depois de Concorde fracassar, mesmo após o péssimo começo interno do Fair Games e o morno, para dizer no mínimo, né, a morna recepção e feedback de Marathon, eles criam agora o estúdio LFZ, né? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa situação da Sony, essa parece até que essa maratona aí de erros e de teimosia, né, que parece não ter fim. O que vocês esperam da Sony? Se você, que é um jogador do PlayStation, ainda continua otimista, se você era um jogador do Xbox pensando em ir para o PlayStation agora que muitos jogos do Xbox estão indo para o PlayStation e talvez agora pense 2 vezes, ou se você é um jogador do computador e era um jogador do PlayStation no passado e saiu e não pensa em voltar tão cedo. É isso, por favor, deixem suas opiniões e comentários, deixem aquele like se você gostou do vídeo, compartilhem, e nós nos vemos no próximo. Valeu!